Descubra como superar as estratégias do diabo e alcançar seu avanço espiritual. Neste vídeo, exploramos as táticas que o inimigo usa para nos quebrar e como a palavra de Deus nos fortalece para vencer. Assista agora e fortaleça sua fé. Satanás está tentando te quebrar antes do seu avanço acontecer. É o maior desejo de Deus abençoá-lo e fazer as coisas funcionarem para o seu bem. Sem dúvida, o diabo também está ciente das grandes coisas que Deus tem reservado para você. Portanto, ele vem para roubar sua alegria, paz e confiança nas promessas de Deus. E isso é uma tentativa de quebrá-lo, torná-lo fraco e roubar seu avanço. Você está sobrecarregado, preocupado no coração e enfraquecido, apesar de estar perto de concretizar as promessas de Deus sobre sua vida? Você está tendo dificuldades para estudar a palavra e orar? Sua fé está vacilando sobre as instruções que Deus lhe deu? Esse é o truque do diabo. Satanás vem como uma inundação com muitas estratégias para fazer você parecer menos do que Deus planejou. Jeremias 29, versículo 11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos para o bem e não para o desastre, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Nunca se esqueça de que o diabo continua sendo seu maior inimigo. Ele lutará com unhas e dentes para desviar os planos de Deus para sua vida. Muitos foram roubados de suas bênçãos porque caíram no truque do diabo. Tendo isso em mente, você permanece alerta ao confiar em Deus para um avanço. Com toda certeza, Deus trará à tona os desejos do seu coração e os dele para a sua vida, mas esteja atento às artimanhas do diabo. Esta mensagem não é voltada para promover os atos do diabo, mas sim para iluminá-lo sobre suas muitas maneiras de quebrá-lo e como você pode vencer suas artimanhas vitoriosamente. Ao vencer a batalha contra a vontade do diabo de quebrá-lo, você deve estar armado com o conhecimento de seus ataques. Desta forma, você se mantém à frente de suas táticas. Quando você não conhece as armas do diabo, pode nunca saber a estratégia certa para evitar seus ataques. Tenha isso em mente quando for atingido pelo diabo ao confiar em Deus para um avanço. São algumas estratégias que o diabo utiliza para quebrá-lo. A primeira estratégia é quando você experimenta bênçãos atrasadas. Você pode ter orado e confiado em Deus por uma bênção, e parece que sua voz nunca chegou aos ouvidos de Deus. Ninguém quer estar nesse estado. É possível que após a oração você tenha tido um sonho de convicção ou uma palavra profética que garante as bênçãos de Deus, mas depois tudo parece escuro e sem resposta. Nesse estado, você se pergunta qual pode ser o problema. Por que Deus demora tanto para fazer algo grande em sua vida? Você verifica sua vida e atividades para encontrar uma falha na sua oração ou estilo de vida, mas não encontra nenhuma. Quero que você saiba que o diabo pode impedir a manifestação de suas bênçãos. Como eu sei disso? O livro de Daniel 10, versículo 11 a 13 diz: E o homem me disse: Ó Daniel, muito amado por Deus, ouça atentamente o que tenho a dizer-lhe. Fique de pé, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu me levantei ainda tremendo de medo. Então ele disse: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, sua solicitação foi ouvida no céu. Eu vim em resposta à sua oração, mas por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia bloqueou meu caminho. Então, Miguel, um dos arcanjos, veio me ajudar, e eu deixei lá com o príncipe do reino da Pérsia. Esta escritura nos informa que assim que Daniel levantou uma oração a Deus, houve uma resposta, mas as forças espirituais em lugares altos restringiram o anjo que carregava as respostas para sua oração. Daniel experimentou um atraso de 21 dias. Você pode imaginar essa espera? E se ele tivesse procurado um caminho diferente que fosse contra Deus? Esse atraso poderia desencorajá-lo de confiar em Deus, mas felizmente ele confiou em Deus até que o anjo chegasse. Provérbios 13, versículo 12 diz:
A esperança adiada faz o coração adoecer, mas quando os sonhos se realizam, há vida e alegria. O atraso é uma estratégia do diabo para quebrá-lo antes da manifestação de seu avanço, mas como Daniel, confie no Senhor de todo o seu coração e mantenha seu olhar fixo nele até a manifestação de suas bênçãos. Muitos desistiram à beira de sua vitória. Você pode ter sido uma vítima disso, mas hoje o diabo não encontrará lugar para roubar suas bênçãos. Abacuque 2 versículo 3 dá uma garantia, pois a visão ainda está para o tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Se demorar, espere por ela, certamente virá e não tardará. Outra forma que Satanás tenta quebrá-lo antes de seu avanço é fazendo você se sentir desencorajado. Às vezes, depois de se dedicar à oração, ao estudo da Bíblia e confiar totalmente em Deus, você se encontra no meio das coisas negativas contra as quais orou. Você pode ter buscado a face de Deus por uma saúde boa, mas após suas orações você se encontra no leito de um hospital, acometido por uma doença. Você pode ter orado pela salvação de um membro da família, mas depois os encontra mergulhando mais profundamente no pecado. Certamente tal experiência o desencorajará, mas há algo a ser observado sobre tal experiência. Às vezes, você terá que ver ou experimentar o lado feio da vida antes que a parte bonita se manifeste. O desencorajamento é uma estratégia que o diabo utiliza para quebrar um crente. A experiência de Elias lança mais luz sobre essa estratégia. Elias era um profeta de Deus que se opôs à idolatria e à falsidade na terra. Enquanto exercia seu ofício como profeta, ele organizou um concurso entre os profetas de Baal e ele mesmo para provar de quem Deus responde às orações. A Bíblia nos informa que todos os profetas de Baal foram mortos após seu Deus não responder com fogo. Após tal vitória massiva, Elias recebeu uma ameaça de morte da esposa do rei, Jezabel. Por medo de sua vida, Elias fugiu para o deserto. Nesse estado, ele estava desencorajado. Ele se perguntou como sua vida era melhor do que a de seus antepassados após servir e cumprir as demandas de Deus em sua vida. Uma mulher ameaçou matá-lo. Elias fugiu como um homem que não tinha Deus. Parecia que ele nunca foi aquele que se opôs à idolatria. Nos bastidores, esse era o truque do diabo para roubá-lo das maiores bênçãos que Deus tinha reservadas para ele. 1 de Reis 19 versículo 4 a 5 diz: Então ele foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se sob um pé de zimbro e orou para morrer. Já tive o suficiente, Senhor, disse ele. Tire minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados. Então ele se deitou e dormiu sob o pé de zimbro. Mas enquanto ele dormia, um anjo tocou e disse: Levante-se e coma. Deus viu a postura do coração de Elias e enviou um mensageiro para fortalecê-lo. Se Elias tivesse sucumbido totalmente à armadilha do desencorajamento, ele não teria cumprido os desejos de Deus na terra. Foi registrado na Bíblia que Deus deu a Elias vitória sobre aqueles que procuravam tirar sua vida. Não só isso, ele foi levado extraordinariamente ao céu. Quando o diabo envia o sentimento de desencorajamento a você, ele tem como objetivo afastá-lo do verdadeiro propósito de Deus, que é desconhecido para você. Para qualquer pessoa desencorajada, está a palavra do Senhor para você, conforme visto em Deuteronômio 1 versículo 21, que diz: Olhe, o Senhor seu Deus pôs a terra diante de você. Suba e tome posse dela, como o Senhor, Deus de seus pais, falou a você. Não tenha medo ou se desencoraje. Tendo sabido que o diabo traz desencorajamento para você na tentativa de quebrá-lo, também tenha em mente que Deus está trabalhando nos bastidores para realizar seus desejos e seus planos para a sua vida. Não se concentre nas artimanhas que o diabo traz para você, mas manifeste o atributo da fé e a forte crença na palavra de Deus. Nunca desista da prática da oração e do estudo da Bíblia e mantenha seu olhar fixo em Jesus, não na realidade de seus desafios. Uma verdade permanece certa: Deus nunca o deixará desamparado, e se Ele fez uma promessa a você, segure-se em sua palavra. Pode demorar, mas certamente se manifestará. A terceira estratégia que o diabo utiliza para quebrá-lo é o ato de projetar mentiras e enganos em seu coração.
Você já enfrentou uma temporada em sua vida em que orou, jejuou, estudou a palavra, deu esmolas aos necessitados, tudo na tentativa de permanecer em linha com os mandamentos de Deus? Mas, enquanto isso, você ouviu a voz do diabo dizendo que todos os seus esforços são em vão? Às vezes, ele projeta suas provações e desafios para o seu rosto, dizendo que Deus nunca responde às orações, mas dentro de você há um testemunho de que Deus ouviu você. Neste momento, você luta com seus pensamentos. Esta é uma estratégia do diabo. Ele sussurra palavras negativas em seu coração e se você cair na armadilha de suas palavras, ele encontrará um ponto de entrada para quebrá-lo. Hebreus 4 versículo 12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais afiada que a espada mais afiada, cortando entre a alma e o espírito, entre a articulação e a medula. Ela expõe nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Esta escritura lança luz sobre a importância de estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que você precisa para lidar com as mentiras e enganos do diabo. O diabo é um mentiroso e o pai de todas as mentiras. Ele virá para roubar a palavra de Deus que foi liberada sobre sua vida, mas a palavra de Deus deve estar fortemente plantada em seu coração para se opor a ele. Quando Jesus jejuou e orou por 40 dias e 40 noites, o diabo trouxe palavras de engano para o seu coração, mas Jesus conhecia a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus fortemente plantada em seu coração. Mateus 4 versículo 2 a 4 diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E, chegando o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Observe que o diabo trouxe palavras que poderiam quebrar a firmeza de Jesus na vontade de Deus, mas Jesus conhecia a palavra e, por isso, ele pôde opor-se a ele. Se Jesus tivesse caído em suas mentiras, ele não teria recebido sua recompensa na cruz. Este é um sinal claro de que o diabo trabalha em nosso coração para trazer palavras que possam quebrar nosso espírito, mas se você conhecer a palavra de Deus, você poderá opor-se a ele. Muitos foram desencaminhados porque deram ouvidos ao diabo, que lhes disse que não há mais Deus, não há mais céu ou inferno, e todos os esforços de seus pais eram inúteis. Eles caíram na armadilha do diabo. Eles foram cegados para ver o Deus verdadeiro que está sempre presente para livrá-los. Mateus 13 versículo 19 diz: Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Isto é para ilustrar que o diabo vem em momentos em que você está mais vulnerável para roubar a palavra de Deus que foi dada a você. Desta forma, ele rouba suas bênçãos e realiza seu desejo de quebrá-lo. Deus não está feliz com aqueles que são oprimidos pelo diabo. Portanto, agarre-se à sua fé e afaste todas as mentiras e enganos do diabo. Em conclusão, Deus está mais disposto a lhe abençoar do que você deseja ser abençoado, mas o diabo, que é nosso adversário, está sempre em movimento, tentando desviar os planos de Deus para nós. Satanás está pronto para quebrar aqueles que Deus está disposto a abençoar. Portanto, como cristão, sua confiança deve estar totalmente em Deus e na sua palavra. Não ceda às artimanhas do diabo, pois ele virá até você com muitas estratégias. Ele lançará palavras de engano em seu coração. Ele trará desencorajamento para a sua vida. Ele atrasará suas bênçãos. Mas você deve estar firmemente plantado na palavra de Deus. 1 Pedro 5 versículo 8 diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo está por perto e sempre está à espreita, buscando quebrar aqueles que confiam em Deus para um avanço, mas com Deus do seu lado, a vitória é certa. Portanto, tome posse de sua herança em Cristo e lembre-se sempre de que Deus é maior do que todos os desafios que você enfrenta. Com Deus, você é mais que vencedor. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender como vencer as artimanhas do diabo e alcançar o seu avanço espiritual. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo,
compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e acompanhe-nos nas redes sociais para mais inspiração e fé. Juntos, podemos fortalecer nossa caminhada espiritual. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.